Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um programa Prova Final. Meu nome é Eduardo Souza, eu sou professor de Direito Administrativo da Rede. E este programa é uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. O nosso programa ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós vamos tratar do tema do dia. E o tema do dia é desapropriação. Hoje, nós vamos falar, portanto, a respeito da forma mais intensa do Estado intervir na propriedade privada, acabando com o direito de propriedade do cidadão. No segundo bloco, nós vamos responder às perguntas do público, as perguntas do telespectador a respeito do tema do dia. Todas as dúvidas que esse tema veio a gerar. E para finalizar, no último bloco, nós vamos para o X da questão, ou seja, colhemos 2 perguntas da prova da OAB e colocamos em nosso programa, justamente para indicar qual é a alternativa correta e por que ela se encontra correta para responder à questão da OAB. Eu coloco mais um ponto. Além de você que está aí participando da prova da OAB, além de você que está prestando o concurso público, você, cidadão que se interessa pelo direito, pode aqui saber como que o Estado vai fazer para desapropriar os bens imóveis ou outros bens que ele sentir necessidade. Então, fique conosco. No primeiro bloco, nós vamos abordar justamente sobre a desapropriação pública. Então, até daqui a pouco. Começamos agora o primeiro bloco do nosso programa, com o quadro O Tema do Dia. Vamos falar, portanto, sobre desapropriação. Desapropriação é uma forma do Estado intervir na propriedade privada. Professor, o Estado pode intervir na propriedade privada? O Estado pode exterminar a propriedade privada do cidadão? Ou de uma empresa, ou de outro órgão da administração, ou de outra entidade do poder público, professor? Ele pode fazer intervenção na propriedade privada? Com certeza. O Estado pode intervir na propriedade privada, por vários motivos. Mas vamos abordar, de uma maneira geral, quais são as possibilidades de intervenção na propriedade privada. Depois, vamos escolher a possibilidade mais interessante, a possibilidade que é mais questionada nos concursos públicos, nas provas da OAB e mais questionada pela sociedade em geral. Intervenção na propriedade privada é qualquer ato do poder público que retire ou limite os direitos de propriedade das pessoas. Então, intervenção na propriedade privada é qualquer ato do poder público que retire ou limite os direitos de propriedade das pessoas que vivem nessa sociedade. Professor, pode retirar o direito de propriedade? Pode limitar também o direito de propriedade? Pode limitar o direito de propriedade, e a gente vê isso muito claramente quando o fio de alta tensão passa pelo seu terreno. Quando o fio de alta tensão passa pelo seu terreno, ali debaixo do fio de alta tensão, você já sabe, você não vai poder utilizar aquela área do terreno. Você não pode arrancar o poste de lá, você não pode plantar árvores, você não pode usar aquela faixa de terreno que está sendo ocupada pelos fios de alta tensão. O que você sofreu? Você acabou de sofrer uma intervenção do Estado na propriedade privada. Você acabou de sofrer, então, uma servidão administrativa. Então, pode o Estado limitar o seu direito de propriedade. Mas, professor, pode o Estado ser mais profundo? Pode o Estado extinguir com o seu direito de propriedade? Não tenho dúvidas que a resposta tem que ser positiva.
O Estado pode retirar, exterminar, acabar com a sua propriedade, através da desapropriação. Professor, o direito de propriedade do cidadão não está previsto lá no artigo 5º caput da Constituição Federal? Está. Está previsto no artigo 5º caput da Constituição Federal, juntamente com o direito de vida, com o direito à liberdade, direito de igualdade, ele está no mesmo patamar que a vida. Olha a importância, então, do direito de propriedade do cidadão. Mas o Estado tem muita força. Por quê? Porque o poder público, todo mundo sabe, gosta de supremacia na relação com o privado. O poder público pode passar, então, por cima de direitos privados, desde que, obviamente, não seja injusto e lhe pague o devido, a devida indenização por aviltar o direito do cidadão. Quando o Estado extermina o direito de propriedade do cidadão, ele faz através da desapropriação. Então, para a gente se inteirar bem no tema, para a gente entender detalhadamente esse nosso tema, desapropriação, vamos fazer aqui um pequeno conceito, um pequeno e breve conceito sobre desapropriação. Então, pausadamente, desapropriação é um ato imperativo que tem por objetivo transferir a propriedade privada ao patrimônio público, visando atender ao interesse público mediante prévia, justa indenização em dinheiro. Então, isto é a desapropriação. Vamos agora citar os trechos mais importantes deste conceito. Desapropriação, em primeiro lugar, é um ato imperativo. Professor, ato imperativo, nós vamos aprofundar um pouquinho? Vamos, então grava esse nome, ato imperativo. Segundo ponto relevante do nosso conceito. Transfere a propriedade privada ao patrimônio público, visando o interesse público, visando alcançar um fim que interessa à coletividade. E último ponto em destaque, a indenização. A indenização, ela é prévia, justa e em dinheiro. Pronto, estes são os 3 pontos relevantes sobre a desapropriação e é justamente isso que nós vamos abordar neste programa. Justamente neste bloco, tema do dia, que é a desapropriação. Professor, o que é um ato imperativo? Um ato imperativo é aquele que o Estado dá a ordem e não pergunta se o particular concorda. Quero fazer uma simulação com vocês. Vamos simular que eu sou um cidadão e você que está me assistindo aí é outro cidadão e nós aqui estamos tentando fazer um negócio jurídico. Vamos imaginar que eu, Eduardo, cidadão, ou seja, pessoa individual privada, regida pelo Código Civil, pela norma do direito privado, vamos imaginar que eu queira comprar a sua casa. Vamos imaginar que a sua casa hoje, atualmente, esteja avaliada mais ou menos em R$250 mil. Então, eu, Eduardo, posso vir até você e falar, olha, eu quero comprar a sua casa. Olha, telespectador, eu quero comprar a sua casa. Vou pagar por ela o valor de mercado, R$250 mil. Agora, vamos imaginar que você não tem interesse na venda do seu imóvel. O que você vai me responder? Você vai falar, olha, Eduardo, eu não vendo por R$250 mil. Para falar a verdade, eu não quero vender a minha casa. Mas vamos imaginar que seja eu um pouco mais ousado. Vou pagar R$350 mil pela sua casa. E aí, o que você me diz? E você continua, eu não quero vender a minha casa, não vendo por R$350 mil. Vamos imaginar que seja eu um pouco mais ousado ainda. Eu vou pagar meio milhão de reais pela sua casa. Eu vou pagar R$500 mil pela sua casa. Você me vende a sua casa e você esteja fixo no seu posicionamento e me diga, Eduardo, eu não vou vender a minha casa. Ótimo. Eu não consegui, então, realizar o negócio jurídico porque você não tinha vontade de realizá-lo junto comigo. Isto é o direito privado. Isto significa autonomia de vontade. Isto é justamente o oposto do império.
Vamos pegar o mesmo exemplo e passar então para o Estado. Vamos imaginar